Certa vez, estava atendendo uma pessoa, ela disse que a avó que a criou era muito invejosa porque ela queria que todos dependessem dela. Então, quando ela queria derrubar alguém, ela passava por várias religiões, por vários templos, vários terreiros, né, em busca de alguém que fizesse uma magia para o mal, um feitiço. Né? Já atendi pessoas crentes de que foram alvos daquilo que popularmente se chama, de modo vulgar, de macumba. Né? A minha pergunta para vocês é como lidar com essa crença? Vocês têm medo de serem invejados? Se alguém dissesse que fizeram um trabalho para te prejudicar, Fernando, fizeram um bonequinho lá, espetaram você, né? Fizeram uma magia para o mal para Fátima Fontes. Como vocês reagiriam? O que vocês diriam para quem tem esse temor? Amarrado em nome de Jesus? Quase isso. Fátima. Gostando por mim? Vixe, lá vai. Senta que lá vem história, mas vai ser rápida. Era último dia do jogo da seleção feminina, da Copa Feminina de Futebol, tá? 5 horas da manhã. Eu sozinha. Não queria acordar meu amado marido, que já acorda todo dia 5h30 para fazer meu café da manhã para eu treinar. Aí eu falei assim, vou ligar o som. Acontece que na véspera faltou luz no nosso bairro e o nosso complicado sistema de som, que é um sistema 3 em 1, porque queimou o de 5, e a gente é conectado na net, não sei o quê, o negócio não ligava. Eu ficava vendo as moças falando do jogo que ia começar e eu não queria perder, e aqui começou a entrar uma rádio evangélica. E eu falei, gente, e agora? Aí, a primeiro impulso chama a Edson. Eu falei, não chama a Edson, você vai ficar aqui. Aí eu fiquei. Aí o pastor, não faço ideia de que igreja, de que lugar, que não sei o que ele fez. Irmãos, irmãs, que me escutam nesse momento, eu estou aqui para conversar com vocês sobre inveja. Vocês estão achando que não existe inveja, olho gordo, energia ruim? Eu quero dizer que isso é uma presunção. Existe. E eu senti no meu coração, nessa manhã, que eu tenho que falar com vocês, alguém que está me ouvindo. Bom, agora eu já não queria mais ver o jogo da seleção. E assim, isso é loucura? Não, eu falei assim, estou confessando publicamente. Eu falei, é para mim? Eu falei, é para mim, eu errei o negócio deu tudo errado. Esse homem falar comigo. Aí, continua a conversa. Sim, né? Aí eu já era um dialógico. Aí, é assim, sabe esse seu cansaço? Gente, fazia 2 semanas que da terça para quarta, eu acordava, é dia da corrida, eu acordava muito cansada, meu rendimento era péssimo. Aí o homem, sabe esse cansaço que você tem quando você acorda? Esse cansaço é malquerência, inveja em cima de você. Mas eu quero dizer a você, viu, Manu, que maior do que qualquer mal e inveja que esteja sobre você, existe um Deus. Salmo parará, palavra do nananana, leu e disse, agora vamos à oração. Eu já estava assim, né? Na frente do rádio. Senhor nosso Deus. Gente, foi a oração mais linda que alguém já fez por mim. Meu pastor todo ano liga para mim para me desejar feliz. Ele ora por mim, ele deixa gravado uma oração, que eu acho ótimo, porque se ele ligasse e eu falasse, eu não ficava com a oração, né? Mas aí esse homem orou por mim, eu falei, sei mais por quem, Manu, sabe? E ele disse, olha, acabou seu cansaço. De verdade, acabou meu cansaço. Acabou meu cansaço. E depois dessa terça, e eu sabia o que acontecia na terça. Eu sabia exatamente a trombada qual era. E era toda terça. Mas a partir desse dia, Manu, e dessa oração desse homem, acabou meu cansaço. Então, nós estamos falando o que o Fernando falou, há um plano espiritual, há um plano de outros lugares na história das trevas sobre nós, da inveja. E sim, há proteção no Senhor.
mas a gente vai precisar vigiar a trombada e orar. Então, eu posso dizer isso, sabe? Que existe sim, Manu, existe, Júlio, o cuidado é só a macumba, assim, a gente entrou na questão afro de cultos, e que não é essa, e que existe, claro, a quimbanda, existe a umbanda, existe o candomblé, existem os caminhos de vida e morte, mas não necessariamente, assim, a proposta, né, de uma espiritualidade e religiosidade diferente da nossa, quer isso, não, eles querem o bem, não o mal, mas luz e trevas se misturam, não é? Então, há energia, sim, e há proteção na oração. Eu queria dizer isso, sobre mim aconteceu. O meu cansaço passou. Amém. E importante destacar aqui também, recentemente nós estávamos numa conversa com uma mulher que foi membro, não sei se membra entrou agora também na revisão ortográfica, mas enfim, de uma grande denominação evangélica, grande no tamanho, não em qualidade, pelo menos para mim, né? E que em determinado momento um dos líderes saiu, né, e montou uma outra igreja, mudando radicalmente o discurso, pedindo até perdão por anos, ainda pede, né, pelo que ensinou, e a orientação que foi dada para ela e para outras pessoas era para orar contra, né, para orar amaldiçoando, né? Isso também é espírito de feitiçaria, né? Então, entre aspas, né, a magia para o mal, né, não é peculiaridade de religiões assim espiritualistas. Fernando Oliveira, você tem um corpo fechado? Júlio, eu acho que eu tenho. Ô, Júlio, que eu estou pensando assim, essa conversa me está lembrando, né? Você falou, popularmente a gente chama de macumba, costuma dizer assim, o crente tem a boa cumba, né? Tem a macumba e tem a boa cumba, que é essa coisa de uma oração imprecatória para o outro. Lembra quando João e Tiago falam para Jesus, o Senhor quer que a gente ore, mandando descer fogo do céu? E Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. E a gente está vivendo um tempo, só um parênteses, né, sobre essa questão, porque hoje, nesse conflito, desse triste conflito que está acontecendo no Oriente Médio, eu já ouvi de pessoas cristãs que se propõem a orar amaldiçoando uma das partes da guerra, que a gente sabe geralmente qual é. E eu fico pensando assim, cara, esse é o espírito de Cristo em nós, né? Que Jesus fala para a gente orar pelas pessoas, inclusive por aqueles que nos perseguem. Então, eu fico pensando que dentro do ambiente religioso cristão, existe essa coisa de intencionar o mal, de lançar sobre o outro uma energia ruim, né? E colocar isso em nome de uma oração, sei lá, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de inveja, é interessante que tem um aspecto etimológico da palavra inveja, que tem a ver com esse olhar enviesado que eu coloco sobre o outro. A inveja é um dos pecados capitais, vamos dizer assim, ou dessas distorções da psique humana. Ela tem a ver com o olhar que eu coloco sobre o outro. Daí essa expressão que a gente usa às vezes de olho gordo, e tem gente que compra alguns símbolos para colocar na porta, na loja, alguma coisa que é para impedir o mal olhado, que é o olhar do invejoso, de certa maneira, né? É o olhar que está insatisfeito com o sucesso, não necessariamente sucesso, com aquilo que o outro tem, com a vida que o outro tem, né? Então, eu acho que em relação a isso, eu concordo com a Fátima, é a proteção que nós temos para quem tem fé, obviamente, no ambiente da espiritualidade, naquilo que Deus nos oferece, no cuidado, na proteção, no bom pastor que é Jesus e que está sobre nós. Acho que do ponto de vista psíquico, é o fortalecimento do autoconhecimento, de quem eu sou, né? Essa questão da identidade, quem eu sou, afinal de contas. Eu acho que isso é um aspecto importante no enfrentamento, às vezes, dessa luta que existe, não estou dizendo nem luta espiritual, mas dessas trombadas que a gente tem ao longo da vida, em que alguém vem nos dar uma palavra que é tão dura, e que a gente se suporta ou se sustenta nesse senso de identidade. Quando a Fátima falou aqui da tentação de Jesus,
lá no deserto, eu costumo dizer assim, que a tentação lá no deserto, a gente costuma dizer que tem 3, eu costumo dizer que tem 3,5. Porque na primeira tentação, de transformar pedra em pão, tem uma pequena tentaçãozinha antes, que é quando o diabo diz assim para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Pra mim, assim, Essa era a inveja. prova quem você é. Uhum. E para mim, Jesus ele estava tão seguro de quem ele era, e quem ele era, ele tinha ouvido já há 40 dias lá no Jordão, e o que ele ouviu foi, você é o filho que eu amo e que me dá prazer. Jesus guarda isso no coração. Quando vem essa palavra, quem você é, prova quem você é filho de Deus, Jesus está muito certo no seu coração de quem ele é, e ele não transforma a pedra em pão, né? Então, eu acho que essa questão da identidade, quem eu sou, qual é o meu valor, onde eu me encontro nas relações pessoais e na relação do universo, eu acho que ela é muito importante, Júlio, para o enfrentamento desse tipo de coisa, dos mal-olhados que a gente vai lidando na vida, seja de ordem espiritual, seja de ordem relacional, seja de ordem emocional, para lidar com esse tipo de coisa. Fernando acredita, então, que pode haver eficácia num ritual feito para prejudicar uma outra pessoa? Você está perguntando do lado de lá. Isso. Bom, se existe alguma proteção do lado de cá, eu estou imaginando que algum tipo de ação pode acontecer do lado de lá. Eu não sou expert nesse assunto do lado de lá. Eu diria que eu sou expert por experiência própria em buscar refúgio, e estou falando agora como um cristão, como alguém que segue Jesus de Nazaré, em buscar refúgio naquilo que Jesus nos ensina a buscar refúgio, que é o amor do Pai de Jesus, né? Então, se tem eficácia ou não, eu não sou muito expert nisso não, Júlio, mas se tem a proteção do lado de cá, eu estou achando que tem algumas bombas que vêm do lado de lá. O Fernando falando do olhar, eu lembrei uma tradição que meu pai conta, meu pai é grego, né? Ele conta que quando as pessoas falecem, né, lá na Grécia, não sei como é que é hoje, mas há muitos anos atrás se jogava terra, né, primeiramente sobre os olhos da pessoa, para que se purificasse e perdoasse tudo que ela fez com os olhos, né? Então, essa é quando a Fátima abriu falando, né, da inveja, da cobiça, o mal que entra pelos olhos, né? Então, qual é o poder, né, se de ordem espiritual ou psíquica da coisa, né? Então, o que é essa projeção que a gente acaba tendo, né? Não às vezes intencionalmente, né? Mas para que haja esse perdão. Então, nesse processo aí de purificação e perdão. E olha que interessante, Manu, Jesus lá no Sermão do Monte, ele fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será, toda a sua vida será. Interessante a simbologia que Jesus usa nessa fala, sobre o olhar, né? E como que a inveja está muito relacionado com o olhar que a gente coloca sobre as pessoas e sobre a vida.